Fala pessoal, sexta-feira, dia para muitos, dia de descanso, mas quem é investidor esportivo, o trabalho no final de semana é árduo, né? Tem que ser concentrado, tem que ser disciplinado. Estamos aqui para falar as análises do Campeonato Brasileiro, né? 24ª rodada. Mas antes vamos falar do que aconteceu ontem na Sul-Americana, né? Envolvendo times brasileiros e Libertadores. Começando pelo Flamengo, né? O Flamengo saiu vivo ontem da Bolívia, da altitude, perdeu por 1-0. O Flamengo jogou inteligente, né? Fez duas linhas na frente da área, forçando assim o Bolívar não entrar dentro da sua área para finalizar, forçando o Bolívar a cruzar a bola na área, forçando o Bolívar a chutar de longe. E deu certo, né? O que o Flamengo se propôs a fazer. Perdeu só de 1-0. Como tinha ganhado o primeiro jogo aqui de 2-0 no Rio de Janeiro, se classificou para a próxima fase da Libertadores. Tivemos também Belgrano e Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense também jogou inteligentemente. Fez o que o Belgrano pressionou, teve mais posse de bola, mas fez o que o Belgrano não conseguia fazer, né? O Belgrano teve todos os números positivos a seu favor, só não teve gols. Os dois gols que teve foi do Atlético Paranaense, 2-0, e se classificou na Sul-Americana, né? Cruzeiro 2, Boca 1, jogo gigante para a história do Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo na Bombonera por 1-0, o Mineirão lotado, e o Cruzeiro conseguiu vencer por 2-1, né? No primeiro minuto de jogo, o Boca Juniors teve o jogador expulso. Isso facilitou a vida do Cruzeiro com certeza. E o Cruzeiro amassou o Boca aqui no Mineirão, né? Jogou pra cima, jogou pressionando. O Boca Juniors sempre atrás da linha da bola. Uma chance que teve, conseguiu fazer o gol, né? O Cruzeiro saiu ganhando 2-0 e o Boca conseguiu fazer o seu gol que levou o jogo pros pênaltis. Seria injustiça o Cruzeiro não se classificar, e o Cruzeiro conseguiu se classificar. Passou nos pênaltis e também está classificado, né, para a próxima fase da Sul-Americana. Eliminar o Boca, né, tá sendo a constante das equipes brasileiras e com certeza entra para a história do time, né? Também tivemos São Paulo 2, Nacional do Uruguai 0, né, pela Libertadores. São Paulo jogou melhor do começo ao fim, era um jogo que era esperado o São Paulo jogar melhor, né? O Morumbi cheio, o Morumbi lotado, mais de 60 mil pessoas. Isso empurra demais a equipe do São Paulo completa. Só não teve o Ferreirinha, né, que sentiu no último jogo, mas fora isso estava o time completo. E o São Paulo mereceu a vitória, né? Tá classificado para a próxima fase da Libertadores, vai enfrentar o Botafogo. Ponto negativo desse jogo do São Paulo, né? Foi a torcida do Nacional, ficou imitando o macaco, a torcida do São Paulo. Quebrou, né, as cadeiras que estavam reservadas para a sua torcida, né? Jogou as cadeiras no gramado. Foi uma confusão que demorou uns 15 minutos, mas graças a Deus deu tudo certo e ficou resolvido. Tá bom, pessoal? Agora sim vamos entrar, né, no que interessa, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro, rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Primeiro vamos falar sobre como foi a rodada 23, né? E como está a classificação. A rodada 23 tivemos Grêmio 0, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 1, Bragantino 1, Fortaleza 2, Fluminense 0, Corinthians 0, Palmeiras 2, São Paulo 1, Atlético Goianiense 1, Internacional 0, Criciúma 2, Vasco 2, Botafogo 4, Fluminense 1, Atlético Paranaense 1, Juventude 2, Vitória 2, Cruzeiro 2. Tivemos dois greens, né, nessa rodada 23, Vitória mais 0,25 e Palmeiras menos 0,5 contra São Paulo. O Campeonato Brasileiro é assim, pessoal. É complicado, são equipes muito equivalentes. E quando temos rodada de campeonatos no meio da semana, além do brasileiro, né, Copa do Brasil ou Sul-Americano, fica muito mais difícil a precificação porque as equipes poupam jogadores e temos que ter muita concentração quanto a isso. Não é um mar de rosas o Campeonato Brasileiro, você não vai conseguir entrar em muitos jogos de valor. Claro, se você está entrando por emoção, por palpite, tem aquele dinheiro reservado para uma brincadeira, com certeza você vai entrar apenas no perde e ganha. Mas quem trabalha profissionalmente, quem trabalha tentando tirar dinheiro do mercado de maneira constante, o Campeonato Brasileiro é muito complicado e não encontraremos muitos jogos para trabalhar. Já começa o vídeo falando assim, tá bom? Vocês já sabem, né, a maneira que eu trabalho, então vamos em frente e falar como ficou, né, depois da rodada 23, como ficou a tabela de classificação. Botafogo ficou em primeiro com 46 pontos, Fortaleza em segundo, Palmeiras em terceiro, Flamengo em quarto, Bahia em quinto, São Paulo em sexto, sétimo Cruzeiro, oitavo Atlético Mineiro, nono Atlético Paranaense, décimo Vasco, 11º Juventude, 12º Bragantino, 13º Internacional,
14º Criciúma, 15º Grêmio, 16º Vitória. E na zona de rebaixamento, 17º Corinthians com 22 pontos, 18º Fluminense com 21 pontos, 19º Cuiabá com 18 pontos e 20º e último colocado Atlético Goianiense com 15 pontos. Tá bom, pessoal? É uma situação inesperada de algumas equipes lá embaixo. O Botafogo tentando manter a liderança, mas o Fortaleza está na cola com um jogo a menos. Tem muita coisa para rolar no Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, vamos para a 24ª rodada, né, que é o interessante. E eu fiz as classificações. Dia 24/8, às 16 horas, Atlético Goianiense e Juventude, né? O Atlético Goianiense está em último colocado, Juventude 11º. O Atlético Goianiense vem de vitória, né, sobre o Inter 1-0. O Juventude vem de vitória sobre o Atlético Paranaense 2-1. Jogo complicado, né? Mas se o Atlético Goianiense quiser vencer, se quiser sair da zona de rebaixamento, esse é o jogo. Esse é o jogo que o Atlético Goianiense tem que vencer. Lembrando que eu faço todos os meus investimentos na BetBra, né? É a melhor bookmaker do mundo, não limita um investidor lucrativo. A BetBra aplicou licença para ser regulamentada no ano 2025 aqui no Brasil. Todos os atrativos a favor do investidor esportivo estão na BetBra, tá bom? Ela oferece Atlético Goianiense menos 0,5 pagando 2,02 e Juventude mais 0,5 pagando 8,85. Linha justa, o Atlético Goianiense é favorito para vencer esse jogo, né? O Juventude tem confronto, lembrando também que tem equipes que eu vou falar aqui que tem confrontos pela Copa do Brasil no meio de semana e muitas vão poupar. Se você puder esperar as escalações oficiais das equipes para entender como a equipe vê esse jogo, qual a must-win dela para esse jogo, é indicado fazer isso. Nesse jogo, exclusivamente nesse jogo, o Juventude tem jogo na Copa do Brasil, né, contra o Corinthians. E os mercados sabem disso e colocam o Juventude como underdog. Pode poupar, pode não poupar. Aguarde a escalação oficial, porque é importante quando tem confrontos de meio de semana. Para mim a linha foi justa, né? O Atlético Goianiense é favorito mesmo. E além de eu não ter confiança para colocar meu capital em nenhuma das duas equipes. Baixa qualidade técnica. O Atlético Goianiense é o último colocado. O Juventude é um bom mandante, mas visitante é apenas consistente. Então vou pular esse jogo, não vou fazer nada. Dia 24/8 também, Palmeiras e Cuiabá, né? Palmeiras em terceiro, Cuiabá em 19º. Palmeiras vem de eliminação, né? Na Libertadores, Botafogo, jogaço. O Cuiabá tá querendo escapar da zona de rebaixamento. Mas na avaliação desse jogo, o Cuiabá vai pagar o pato, né? Pela eliminação do Palmeiras, né? O mercado oferece Palmeiras menos 1,25, pagando 2,10. Cuiabá mais 1,25, pagando 2,79. Palmeiras amplo favorito, né? Tá numa fase que não é muito legal. A pior fase de vitórias do Abel Ferreira no Palmeiras, né? Desde quando ele chegou. Muita oscilação e o Cuiabá eu acho que vai pagar essa dívida aí. No mercado de equipes, né? FT eu vi uma linha um pouquinho esticada, até menos 1 teria valor, mas mais 1,25 eu prefiro ficar de fora. Mas eu encontrei valor no mercado HT, né? Palmeiras para vencer o HT pagando 2. Eu achei valor nesse mercado, vou investir meia unidade. Acredito que o Palmeiras, diante das minhas precificações, o Palmeiras vencerá o primeiro tempo desse jogo. Dia 24/8, às 21h, Atlético Mineiro e Fluminense, né? O Atlético Mineiro é mais uma equipe que tem jogo da Copa do Brasil no meio de semana e páreo duro, vai pegar o São Paulo. Vem de classificação, né, da Libertadores, eliminou o São Lourenço. O Fluminense quer sair, né, da zona de rebaixamento, mas não tá conseguindo, empatou o último jogo com o Corinthians. A must-win do Fluminense é muito alta, né? Mas a qualidade do Atlético Mineiro é superior ao Fluminense, aí fica esse embate de pesos, um pouco de peso positivo para um lado, um pouco de peso positivo para o outro. E o mercado precificou o Atlético Mineiro menos 0,5, pagando 1,94, e Fluminense mais 0,5, pagando 1,90, né? Eu tenho dúvida ainda se o Atlético Mineiro vai com alguns titulares para esse jogo. Se esse jogo fosse no Rio de Janeiro, eu faria investimento no Fluminense nessa linha positiva, né? Mas como é fora de casa, eu prefiro hoje ficar fora desse jogo. Vou acompanhar as escalações, mas não indico nada para fazer. Dia 25/8, né? Bahia e Botafogo, às 16 horas. O Botafogo vem de classificação, né? Gigante sobre o Palmeiras. O Bahia, ele venceu o Grêmio por 2-0 no último jogo do Campeonato Brasileiro.
E o Bahia é uma das equipes que tem jogo de Copa do Brasil, né? Vai enfrentar o Flamengo, o páreo duro no meio de semana. E o Botafogo tem rodada só do Campeonato Brasileiro, né? Mas vem com a equipe muito desgastada e vem com alguns desfalques, né? Alguns jogadores que tomaram cartão. E o técnico vai avaliar isso tudo, né? Se vai com o time titular, se vai com o time totalmente reserva. O mercado oferece Bahia menos 0,25 pagando 2,02 e Botafogo mais 0,25 pagando 1,84. Linha justa, né, diante da situação, diante dos desfalques que o Botafogo vai ter, diante do poupar que o Botafogo vai ter. O Bahia mostrou no jogo passado que mesmo tendo competições no meio de semana vai com o time titular, né? E provavelmente vai também com, se não for com o time 100% titular, a maioria titular, e o mercado precificou justo esse jogo, né? Mas eu encontrei valor no mercado ambas marcam. Mercado ambas marcam pagando 1,87. Vou fazer um investimento no mercado ambas marcam nesse jogo. Que acredito que para gols o Botafogo é a equipe que sempre faz gol no Campeonato Brasileiro e o Bahia, como mandante, também é a equipe que vai buscar sempre a vitória. Então, o mercado de gols acho interessante nesse jogo. Vou investir meia unidade no ambas marcam. Dia 25/8, às 16 horas, teremos Fortaleza e Corinthians, né? Fortaleza em segundo, Corinthians em 17º, tendo saído de zona de rebaixamento. Corinthians tem jogo da Copa do Brasil contra o Juventude, mas o foco do Corinthians é escapar do Campeonato Brasileiro, mas não pode tirar o olho também da Copa do Brasil, né? Eu acredito que vai com o time titular agora para esse jogo contra o Fortaleza, para escapar da zona de rebaixamento. Fortaleza vem de vitória sobre o Bragantino, né? Por 2-1. E o Corinthians vem de empate sobre o Fluminense 0-0, né? Fortaleza, a linha precifica Fortaleza menos 0,75 pagando 2,02. Corinthians mais 0,75 pagando 1,84. Diante da qualidade das equipes é justa essa linha. Eu acredito que o mercado acertou. E o jogo será uma prévia, né, da Sul-Americana, né? Que o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. E esse jogo do Campeonato Brasileiro vai ser uma prévia do que vai acontecer na competição internacional. Linha justa, Fortaleza menos 0,75. Mesmo o Corinthians não poupando jogadores, o Fortaleza é favorito para esse jogo e eu não vou investir nada. Dia 25/8, também às 16 horas, Criciúma e Grêmio, né? O Criciúma está em 14º, o Grêmio em 15º. As duas equipes focadas, né, no Campeonato Brasileiro. Vão para o jogo 100%, não tem outras competições para disputar. Só que tem um porém aqui, o Criciúma é forte em casa e o Grêmio agora virou a chave totalmente para o Campeonato Brasileiro, né? Tanto que esse jogo causa dúvida nas precificações e as casas de investimento também estão em dúvida, oferecendo Criciúma DNB 1,81 e Grêmio DNB 2,04. A linha DNB está justa para esse mercado e eu não vou fazer nada. Dia 25/8, né, às 18h30, São Paulo e Vitória. São Paulo em sexto, Vitória em 16º, né? O São Paulo vem de classificação contra o Nacional na Libertadores. O Vitória vem de empate, né, contra o Cruzeiro 2-2, estava vencendo o jogo por 2-0, deixou empatar. Mesmo poupando jogadores, né, o São Paulo no Morumbi é muito forte, a torcida vai apoiar com certeza. Agora a dúvida é o quanto de jogadores o São Paulo vai poupar. O São Paulo é super favorito mesmo, a casa precifica São Paulo menos 1 pagando 2,03, Vitória mais 1 pagando 1,83. Aí esse jogo eu acredito na vitória do São Paulo, mas eu vou pro live, vou esperar uma linha mais confortável. Se o São Paulo for com um time um pouco mais de jogadores titulares do que de reserva, eu pego a linha São Paulo menos 0,75. Se o São Paulo for com jogadores mais reserva do que titulares, com certeza 100% não vai, mas mais reserva do que titulares, eu pego a linha menos 0,5 no live. Pré-game não vou fazer nada, tá bom, pessoal? Então, pré-game nada. Se o São Paulo tiver mais titulares que reserva no time principal, eu pego a linha menos 0,75 São Paulo. E se o São Paulo tiver um time mais reserva do que titulares, eu pego a linha menos 0,5, provavelmente no segundo tempo, né? Se o jogo terminar o primeiro tempo empatado. E dia 25/8 também teremos Internacional e Cruzeiro, né? O Inter 13º, o Cruzeiro 7º. Um Inter em má fase, batalhando para subir na tabela, com jogos a menos, tem chance de melhorar. E o Cruzeiro vem de vitória, né, contra o Boca Juniors, uma vitória gigante, né, que vai entrar para a história do Cruzeiro. E venceu por 2-1. As casas precificam o Inter menos 0,25, 1,82 e Cruzeiro mais 0,25, 2,03, né. A must win do Inter pesa muito em todos os jogos. E as casas precificaram isso, né, dando um pouquinho de favoritismo pro Inter e pelo mando de campo também. E o Cruzeiro, devido ao desgaste, né,
e tá jogando fora de casa, que o Cruzeiro não é um bom visitante. A casa oferece Cruzeiro mais 0,25. Mas o porém aqui é investir o capital no Inter. Ainda não tenho confiança de investir o capital no Inter. O Inter é uma equipe muito inconstante, não consegue desenvolver um bom futebol, nunca consegue estar com a escalação 100% titular. Então eu vou pular esse jogo, não vou fazer nada. Dia 25/8 também, às 20 horas, Flamengo e Bragantino, né? O Flamengo tem o Bahia pela Copa do Brasil, no meio de semana. Tá com a equipe muito desgastada, sofreu muito para se classificar na Libertadores, muito desfalque, jogadores machucados. A cada rodada tem jogadores machucados. E o Bragantino é aquela equipe de meio de tabela, né? Que atua bem em casa e fora de casa atua muito mal. As casas mesmo assim precificam com o desgaste do Flamengo, sabe que o Maracanã é um peso muito forte do Flamengo, e mesmo o time reserva do Flamengo, se for com o time reserva, tem melhor qualidade que o Bragantino, e as casas precificam o Flamengo menos 0,75 pagando 1,82. E pro lado do Bragantino mais 0,75 pagando 2,03, né? Vocês sabem como eu trabalho aqui, que não é um trabalho de palpites, não é um trabalho de quem perde e quem ganha, é um trabalho de avaliações. Eu prefiro nesse jogo avaliar e esperar a escalação do Flamengo. Se o Flamengo entrar com um time com alguns titulares de peso, eu vou fazer esse investimento no Flamengo menos 0,75. Se o Flamengo poupar jogadores como o Gerson, como jogadores fundamentais pro time, eu não vou fazer nada nesse jogo, tá bom? E para encerrar, né, a rodada 24 do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira teremos Vasco e Atlético Paranaense, né? O Vasco em 10º lugar, o Atlético Paranaense em 9º. O Vasco vem de empate com o Criciúma 2-2, né? O Atlético Paranaense vem de classificação sul-americana contra o Belgrano, da Argentina, venceu lá por 2-0. E esse jogo também é uma prévia do meio de semana, né? Que vão se enfrentar pela Copa do Brasil, é um confronto Vasco e Atlético Paranaense. Nesse jogo do Campeonato Brasileiro, essa rodada 24, as casas especificam Vasco menos 0,25, pagando 1,88, e Atlético Paranaense mais 0,25, pagando 1,97. Esse é outro jogo que eu vou esperar a escalação, né? Se eu vou acompanhando, todo dia eu vou acompanhando. Se o Atlético Paranaense for com o time reserva para esse jogo, essa linha Vasco menos 0,25 pagando 1,88 tem valor. Se o Atlético Paranaense for com o time titular, ou ambos for com o time titulares, essa linha tá justa, eu não farei nada. Tá bom, pessoal? O Campeonato Brasileiro é complicado mesmo. Tenha calma, gestão de banca, precifique o jogo com calma, avalie os prós e os contras, e quando o risco for maior do que o retorno, não faça nada. O investidor esportivo tem esse lema, que é o primeiro pilar é gestão de banca, o segundo pilar é o risco maior que o retorno. Se acontecer isso, não faça nada, não deixe seu capital no bolso, e temos muitos jogos pela frente. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso Bom Dia Apostador especial, análise da rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Desejo um ótimo final de semana a todos. Forte abraço, tamo junto e valeu!